Fala pessoal, vamos para mais uma aula e hoje estudaremos as aplicações da radiação na medicina e na indústria, né? Vamos verificar que as radiações, na verdade, elas nem sempre são utilizadas para o mal. Na verdade, na maior parte das vezes, ela é utilizada para o bem. A gente vai começar estudando as aplicações dentro da medicina nuclear, aonde em um tipo dessas aplicações é necessário a utilização de traçadores radioativos, que na verdade são substâncias marcadas com um átomo radioativo que permite a fácil detecção e medição. Ou seja, você faz o paciente ingerir uma determinada substância, um radiofármaco, né? Você tem ali uma composição de um fármaco mais um radioisótopo, e aí esse fármaco, ele que é responsável por levar esse radioisótopo até uma parte do órgão que se deseja estudar, e a partir de todo um processo que a gente vai estar verificando daqui a pouquinho na gama-câmara, esse detalhamento, né, do órgão que se deseja estudar acontece, tá bom? Vamos seguir nosso estudo e falar inicialmente da cintilografia. A cintilografia é um exame de imagem na medicina nuclear que vai estar utilizando doses bem pequenininhas de substâncias radioativas, doses que não vão oferecer um certo prejuízo para o paciente. E o interessante da cintilografia é que o seu estudo ele pode ser feito de modo a detectar uma doença, né, bem antes, de fato, do que outros exames de imagem. Por quê? Porque com a cintilografia pode ser analisado como é que a doença altera o corpo do ponto de vista bioquímico e molecular. Então, ele consegue detectar uma série de alterações em todo o sistema do corpo humano ali, tá? Então, por isso que ele acaba sendo um método bastante eficaz. Então, depois que a substância está no organismo, a gente vai ver já já a principal substância, o que vai acontecer? O paciente vai para a gama-câmara, onde vai ser realizada as imagens, e aí, a partir de um certo padrão que já existe, né, para cada órgão, para cada região do corpo humano, qualquer anomalia, né, desse órgão é detectado como um possível dano existente ali, uma possível patologia. Só para a gente falar do significado, né, desse termo de cintilografia, cintilografia vai vir de cintilação. Segundo o dicionário Michaelis, essa cintilação está relacionada a um brilho intenso, né? E o significado aplicado à física vai ser um brilho de curta duração causado pelo impacto de uma partícula ionizante sobre um certo lugar. Então, eu falei para vocês que um dos radioisótopos mais utilizados na cintilografia vai ser exatamente o tecnésio, que você já deve ter ouvido falar, produzido pelo IPEM aqui no Brasil, né? Ele que tem uma meia-vida de cerca de 6 horas e alguma coisinha. E aí é utilizado, é administrado a dose desse tecnésio e juntamente com um fármaco, né, para levar para o organismo que se deseja, claro, fazer o exame. Por exemplo, quando eu falo que tem que ser um fármaco específico, a gente pode relacionar o nosso osso, né, os ossos do corpo humano, com o cálcio. A gente sabe que a composição dele principalmente é de cálcio, fósforo e outros minerais. Então, o que acontece? Quando essas substâncias são inseridas no nosso organismo, os ossos imediatamente eles vão atrair para si esse fósforo. Então, vão absorver essa substância, né? E vão levar consigo, claro, a substância radioativa, que é o que a gente deseja tá verificando ali no equipamento, na gama-câmara.
A gente vai dizer, então, o seguinte, que nós vamos ter um radiofármaco e ele vai ser administrado em vivo, ou seja, ele entra, né, no corpo humano, é diferente da administração in vitro, que seria fora do corpo humano, e em seguida o paciente ele é conduzido até uma gama-câmara. Em geral, claro, você administra algumas doses desse radiofármaco e o paciente aguarda um tempo até ele se espalhar no corpo e para os órgãos de interesse, né, para ser analisados e depois sim que ele é conduzido para essa gama-câmara. Vamos falar um pouquinho sobre essa gama-câmara. Aqui eu tenho uma imagem, né, de uma gama-câmara. E o funcionamento dela basicamente é o seguinte: bom, o paciente, depois de ter ingerido esse radiofármaco, ele vai ser conduzido para essa gama-câmara. Gama, gente, porque está relacionado à radiação gama, tá? Então, utiliza-se radioisótopos que emitem a radiação gama. Como é que é exatamente essa gama-câmara? Bom, primeira coisa que logo na entrada dela você tem uma coisa chamada de colimador. O colimador vai ser uma espécie de absorvedor de parte dessa radiação. Ele vai filtrar. Basicamente, ele vai deixar passar a radiação que passar por ela de maneira perpendicular à sua área de entrada, à sua superfície de entrada, absorvendo os outros feixes de radiação que incidirem com a direção diferente. Então, só vai passar aqueles que estiverem bem alinhados, bem retinhos com essas entradinhas aqui. Depois de passar por esse colimador, existe um cristal, que é o que a gente vai estar chamando de cintilador. O que acontece basicamente? Um cristal vai ser uma estrutura bem formada, né, bem organizada, geometricamente falando, e geralmente utiliza-se o cristal de iodeto de sódio. Aí você dopa ele, você faz uma adição de talho, né, justamente para fazer a produção da chamada dopagem do material. Então, qual é a função do talho nesse cristal de iodeto de sódio? Basicamente, é criar uma região acessível para que os elétrons da banda de valência atinjam ela. Porque atingindo essa região, é nela em que esses elétrons vão ter energia suficiente para liberar fótons com uma certa quantidade de energia necessária para ser analisada aqui pela gama-câmara. Tá? Então, você dopa esse cristal com talho justamente para criar uma região de acesso para esses elétrons, é a chamada banda proibida. O cristal puro, ele tem essa banda proibida. Aí, quando você adiciona o talho, né, você passa a dar uma abertura, dar uma possibilidade, você cria um canal para que os elétrons da banda de valência eles possam atingir essa região. Aí, atingindo essa região, né, depois eles retornam para o seu nível anterior e liberam essa energia absorvida. Né? Essa energia é em forma de radiação gama. Aí, depois que passar por essa região, ela vai passar por um fotomultiplicador, ou seja, esses fótons serão multiplicados. Geralmente, quando você tem como é que eu posso dizer, essa liberação de radiação gama, ela é em uma quantidade bem pequenininha. Então, ela vai acabar passando depois pelo fotomultiplicador, que é justamente para poder aumentar essa quantidade de energia, para poder ser enxergada por todo o circuito eletrônico do sistema. Tá? Então, depois que ela passa por esse fotomultiplicador, você tem uma espécie de efeito fotoelétrico aí e tudo mais, justamente porque
porque o sistema de detecção vai funcionar a partir de impulsos elétricos. Então, o que que acontece? Vem essa radiação gama, ela vai interagir com esse material dentro do fotomultiplicador, vai liberar uma grande quantidade de elétrons que vai atingir um circuito elétrico e, assim, transformar esses sinais elétricos em imagem. Ou seja, a gente fala aqui agora do efeito fotoelétrico, né? Entra com fóton e sai com elétron. Um fóton de raio gama e sai com elétron. Beleza? Aqui eu tenho algumas imagens de uma cintilografia renal. É mais ou menos assim que a gente vai visualizar num exame, né, real, voltado para os rins, né? A região que eu estou querendo examinar, ela fica brilhando, ela fica cintilante. Beleza? Essa aqui é só uma das aplicações. Nós também podemos ter aplicações da radiação na indústria. Aí aqui a gente tem uma série de aplicações, desde a irradiação em materiais e produtos farmacêuticos, na liberação de bactérias e micro-organismos, fábrica de bebidas, justamente para fazer o controle, né, da quantidade de líquido, né, nas latinhas, para que ela chegue no nível correto para o consumidor e ninguém seja lesado. Na indústria aeronáutica e espacial, justamente para poder verificar e fazer os testes dos materiais, indústria de petróleo e petroquímica, justamente para quê? Para verificar se esses dutos, né, e gasodutos, eles possuem fissuras, se possuem problemas nas soldas, enfim. Então, você acaba utilizando a radiação para verificar isso. E, claro, essa radiação, ela vai ser utilizada através dos raios-x também, não só apenas dos elementos radioativos, mas também dos raios-x, que não é uma radiação nuclear, é bom que fique bem claro isso aqui. E a utilização dos raios-x, aqui eu tenho uma imagem de um acelerador linear, usado para radiografia industrial de peças com espessuras de 20 a 300 milímetros de aço. Ou seja, aqui eu tenho um acelerador linear, ele está produzindo raio-x, e claro, chama-se linear porque ele vai estar acelerando feixes de elétrons num caminho reto, num percurso reto. E claro, essa aceleração e esse freamento, depois que os elétrons colidem com um determinado alvo, acaba liberando energia, né? No comprimento de onda dos raios-x. E aí, claro, esses raios-x, eles vão ser utilizados para verificar determinadas fissuras, né, nesses equipamentos, nesses tubos aqui, ou verificar, de repente, se existe uma diferença na espessura entre uma região e outra, né, de determinados materiais, enfim. Aqui eu falei do acelerador linear, mas também existe os betatrons, que basicamente ele também vai produzir raio-x, porém esses elétrons serão acelerados numa trajetória circular, né? Justamente a partir da aplicação de um campo magnético. Agora, nós também temos a aplicação na indústria a partir de outras fontes radioativas, fontes oriundas de uma atividade nuclear. E aí, os principais elementos utilizados nessas aplicações são o cobalto 60, o irídio, o césio, o americium 241, né? E essas aplicações de fontes radioativas na indústria, elas vão responder por cerca de 30% das licenças para a utilização de fontes radioativas. Então, pronto. Então, a gente também vai estar utilizando essas fontes para medição de espessuras, de vazão de líquidos, no controle de qualidade de junções de peças, em soldas e etc. Qualquer irregularidade pode ser observada com a utilização da radiação. E aí, esse processo de uso desses elementos radioativos, né, para controle de qualidade,
de algumas peças é chamado de gammagrafia. Gama, justamente porque vai vir de radiação gama também, tá? Então, na radiologia industrial, a gammagrafia industrial é um ensaio não destrutivo que permite avaliar diversos tipos de defeitos, tanto em estruturas como em soldas, através de fontes de raios gamas. Então, é o seguinte, uma fábrica cria uma peça, só que essa peça vai passar, né, pela gammagrafia, e aí o inspetor vai aprovar ou reprovar dependendo dos resultados, né, nesses testes, e eles são extremamente precisos. Aqui eu tenho um protótipo de como é que seria mais ou menos isso aqui, como é que funcionaria essa gammagrafia. Você tem uma peça e aí é colocado uma fonte radioativa para atravessá-la, né, principalmente se a peça for fechada, e se qualquer irregularidade ou fissura for observada, isso aí vai estar sendo registrado, né, num filme revelado, e como nesse exemplo aqui agora, ele percebeu provavelmente uma fissura aqui, né, nessa peça, e foi registrado no filme. Algo que a olho nu provavelmente não conseguiria ser observado. Aqui nós temos um outro aparelho de gammagrafia, né, utilizado numa instalação aberta. O aparelho está aqui e está sendo aplicado, né, nesse uma espécie de tubo também, um tubo em U, enfim, de metal, né? Eu sublinhei aqui instalação aberta só para diferenciar para vocês o que seria uma instalação aberta e uma instalação fechada. Essas instalações abertas, elas são conhecidas como locais temporários, onde vão ser executadas essas radiografias industriais e para onde esses aparelhos podem ser deslocados. Esses aparelhos de testes podem ser deslocados, né? São aparelhos móveis. As instalações fechadas vão ser locais que vão apresentar recintos blindados, ou seja, você já constrói um local específico para a utilização de uma fonte radioativa aplicada na gammagrafia de um certo tipo específico de controle de qualidade, né? De repente você precisa de uma dose de radiação maior e equipamentos maiores, então você já faz um lugar específico, né? Esses locais, essas instalações fechadas, é como se fosse a sala da gammagrafia, enfim, você não consegue carregar esse equipamento, né, com esses testes para outros lugares. Tá? Essas instalações fechadas, elas são chamadas de bunkers. Aqui eu tenho uma outra situação de aplicação da gammagrafia, que é uma turbina de avião. Então, o que a gente pode perceber é que a radiação ela tem fins de aplicação tanto na indústria como na parte da medicina nuclear, e a gente poderia falar também dos alimentos, enfim, já falamos em outro vídeo na produção de radioisótopos, mas também ela pode ser utilizada nos alimentos ali para retardar o amadurecimento do alimento, enfim, para matar alguns fungos e etc. Beleza, pessoal? Esse vídeo, né, teve o objetivo de trazer esses conceitos para vocês, esses conhecimentos, voltado para algumas aplicações da radiação. E é isso, qualquer dúvida ou curiosidade, pode mandar para a gente, tá bom? Um abraço, valeu!